eu vou aqui para minha unidade C e vou ver que meu tempo DB está na raiz do disco C. Tá? Eu vou mover esse banco para a pasta underline DB System. Vamos ver como é que faz isso. Vou fechar essa query aqui. Antes de mais nada, vou executar essa queryzinha aqui. Ela faz uma consulta a uma view de sistema chamada Master Files. Esta view lista todos os arquivos de todas as databases da sua instância. Então, basta você utilizar essa view para saber o nome lógico dos arquivos e o caminho físico dos mesmos, né? Vou selecionar, vou executar. E eu coloquei um filtro para trazer as databases com ID menor que 5, ou seja, as databases de sistema, tá? Mostrando somente as colunas name e physical name. Note que meu tempDB possui um nome lógico chamado tempdev para o arquivo de dados mdf e templog para o arquivo de log ldf. Aqui. Vou mudar desse local físico para um novo local. Eu já adiantei aqui um pouco o script. Note que eu estou usando aqui a instrução alter database tempdb com a opção modify file, dizendo que o arquivo lógico tempdev vai para um novo local chamado underline db system tempdb.mdf. Mesma coisa para o arquivo lógico templog, que vai para a mesma pasta db system, tá? Então vou selecionar isso aqui, vou dar um F5. Note que aparece uma mensagem aqui embaixo que o arquivo foi modificado no catálogo do sistema e esse novo caminho será usado na próxima vez que o banco foi iniciado, tá? Então, para que se eu der um select aqui novamente nessa view, vocês vão perceber que o local do tempDB já está apontando assim, no catálogo, na view, já está apontando para um novo local, mas ele ainda não está sendo usado. Tanto que se eu for aqui agora, dar 2 cliques aqui na pasta para onde eu desejo mandar de fato o tempDB, né, que é a pasta underline db system, eu não estou vendo o tempDB aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Preciso reiniciar o meu servidor, tá? Já tem um prompt de comando aberto aqui. Eu vou utilizar através de linha de comando mesmo os comandos necessários para parar o serviço principal do SQL Server, que é o VMS SQL Server. Claro que esse nome depende da instância, do nome da sua instância. E vou startar o serviço, tá, ok? Você pode fazer isso naturalmente lá pela interface gráfica, pelo Configuration Manager do SQL Server. Bem, ele iniciou com êxito. Antes de eu voltar lá para a minha consola, eu já vou verificar aqui que na minha pasta DB System o templog já está aqui, ó. Que beleza, né? Agora um detalhe interessante, ele ainda mantém uma cópia do antigo templog, né? E do antigo tempdb. Essa aqui eu posso apagar. Você vai ver que eu vou conseguir apagar, ó, está pedindo confirmação, sem nenhum problema. Se ele não estivesse usando essa database neste local físico, eu não conseguiria. O servidor SQL não deixaria eu fazer isso, né? E aqui está o meu novo local, tá? Bem, se vocês quiserem, aqui eu vou reconectar, né, a minha database, a minha instância, e vou também vir aqui tentar executar essa query. Opa, ele disse que não está conectada, né? Vamos conectar. Vou executar. Tá aqui, como nós já vimos já conversar, ok? Nesta demo agora nós vamos mover as databases de sistema Model e MSDB. O procedimento é o mesmo que nós
fizemos com o TempDB. O que difere é que a gente, depois que destachar o banco, nós precisamos mover os arquivos para em seguida reiniciar o serviço do SQL. Quer dizer, o TempDB não precisa mover, mas aqui é necessário, tá? Até coloquei uma atenção aqui, porque você vai parar o serviço. Quer dizer, esse tipo de operação que nós estamos fazendo aqui entre mover database de sistema, infelizmente acarreta uma parada, uma indisponibilidade do seu servidor para os seus usuários aí, tá? Então, normalmente, mover arquivo de banco de dados de sistema, o recomendável é que você altere lá um parâmetro de inicialização do seu SQL Server e inicialize o serviço no modo de usuário único, de forma que somente o DBA ou o administrador do banco esteja conectado com aquela instância, para que ele possa fazer as operações sem complicações. Então, banco de dados do usuário, você atacha, destacha, normalmente como nós já fizemos, mas banco de dados de sistemas, o recomendável é que você realmente altere lá os parâmetros de inicialização do seu servidor, do seu serviço do SQL Server, para modo de usuário único, depois acesse, faça lá as mudanças que você precisa, inclusive de repente alguma reconfiguração, alguma outra manutenção, e depois volte para com os parâmetros de configuração original, tá certo? Depois eu vou até mostrar como nós podemos fazer isso. Mas agora vamos aqui mover a database model. Por que model? Olhando aqui o meu disco C, eu vou perceber que a minha database de sistema model está na raiz do disco C. E eu desejo que ela vá para a pasta DB System, que é uma pasta que eu criei para guardar as minhas databases de sistemas, ok? Como é que eu faço isso?